O Sidão, todo mundo sabe, deixou o São Paulo, foi pro Goiás. E todo mundo aqui, eu tenho certeza, torcendo a favor dele, que ele seja feliz lá, porque ele tomou tanta pancada por aqui, houve um processo de desamor entre torcida do São Paulo e Sidão, e num determinado momento também entre o São Paulo e entre o Sidão, enfim, era o momento dele ir embora. Foi embora, tomara que tenha sucesso lá no Goiás. E o São Paulo continua correndo atrás de reforços, pelo menos diz que está correndo atrás e anunciou, olha, temos 50 milhões para gastar para reforçar o nosso time. Aí, veio a notícia aqui que se interessou pelo Pablo. Foi lá e o preço do Pablo é quase 50 milhões. Quer dizer, se contratar, não sei se vai dar certo, se contratar o Pablo, acabou a verba de contratações. Ficamos só no Pablo, diz o torcedor de São Paulo. E aí, o que vocês pensam sobre isso? Tem muita gente, com 50 milhões é um dinheirão, não é um dinheirão, né? Quanto é que custou o Ramiro, por exemplo? Né? Acho que o Corinthians vai gastar mais. De qualquer maneira, diga, Mauro, vamos falar do São Paulo. Vamos, assim, sempre lembrando, o que a gente tem ouvido de bobagem em relação, desculpa usar o termo, uma pretensão, mas aí como tem gente que vai entrando nessa área, sobre o tal do fair play financeiro. Fair play financeiro não é investir muito. Fair play financeiro, resumindo assim, simploriamente como o argumento que se usa, não precisa fazer fair play financeiro, é você gastar o que você não tem, ou comprometer o que você não tem. Você tem muito, gasta muito. Você tem muito, você gasta muito, cara. O Sultão de Brunei pode ter a coleção mesmo de 7 mil carros, porque parece que tem dinheiro. A gente mal consegue ter um carro. Aliás, carros populares no Brasil é uma das coisas mais absurdas. É muito popular. Popular pro Sultão de Brunei, que tem 7 mil. Mas enfim. Então, assim, se você não comprometer muito essa receita, tá valendo o negócio. Agora, nesse caso específico, é muita coisa, né, Vanderlei? É muita coisa para qualquer um. Acho bom jogador, já tem uma idade e tal, mas é muito dinheiro para qualquer um. 26 anos. É bom jogador, rodou o Real Madrid B, é um jogador inteligente, para alguns tipos de jogos funciona muito bem, foi fundamental, mas é muito dinheiro. É em torno de 10 milhões de dólares. Você vai. A gente fiz uma conta aqui de R$4 o dólar, para cima, para baixo, não importa, 40 milhões. Mas praticamente arrebenta com aquilo que você tinha para gastar, né? Então, diante disso, vai contrata 5 jogadores que não jogam nada por um preço melhor? Não. Às vezes é melhor não gastar. Guarde o dinheiro. Gastar por gastar. O que você pensa, Fausto? Não, e com todo o respeito ao Pablo, você não tá falando de um cara que você tem a certeza que vai chegar e resolver, né? É um valor que você tem que investir num cara que vai ser o grande protagonista do time. É um jogador de qualidade? É um jogador de qualidade. Foi muito bem no Atlético Paranaense, né? Artilheiro no Atlético. O Atlético é a casa dele, jogou no futebol japonês. Enfim, é um investimento muito alto, Vanderlei. Então eu vou mais ou menos nessa sua ideia aí. Gastar por gastar, só pra trazer de qualquer maneira, não sei se compensa. Você tem outros jogadores que de repente você pode investir esse dinheiro e reforçar mais a equipe do São Paulo. O São Paulo precisa de mais reforços do que uma única peça que você não tem a certeza que vai ser a grande peça do ano do São Paulo. Então, também acho que tem que pensar muito e negociar. Não é fácil, né, negociar com o Atlético Paranaense, né? Principalmente os times do Brasil. Petróleo não facilita para equipes aqui no futebol brasileiro, né? Para ninguém, mas é que é muito mais fácil você vir com dinheiro de fora do que tratando-se de equipes aqui no Brasil. Então, enfim, eu acho que o São Paulo precisava aguardar, se tentar negociar e baixar bem o valor. É um jogador evidente que muito útil para o time do São Paulo. Então, Fausto, nessa linha aí eu concordo. Eu acho que o clube tem que dar essa explicação. Tipo assim, olha, o Pablo tá fazendo muito gol, chamou atenção, a gente tentou comprá-lo. Olha, custa tanto. É muito caro para nós. É bom, mas para nós não serve. Como diria o meu amigo lá de Sorocaba, né? É bom, mas para nós não serve. E aí, olha, tentei colocar... Fez 18 gols, né? Tentei contratar fulano, mas olha quanto pediram. Tanto. Por isso, atenção, torcedor, para você não me cobrar, diz o dirigente, muito dinheiro. O que não pode tentamos o Pablo e não contratamos. O São Paulo fez certo aí, deu até o preço que o cara pediu.
Você não acha, Mauro? Porque eu acho que tranquiliza mais o torcedor, entendeu? A exceção feita ao Palmeiras, que tem esse momento de fartura financeira. Sim. Então é um pouquinho diferente. Mesmo assim tem limites, porque Claro, não é assim, já não é cheque em branco. Nem do novo patrocinador. Talvez tenha até aprendido, não desmerecendo o negócio, mas talvez tenha até aprendido com o Borja. Porque o Palmeiras pagou uma grana assim, é o jogador mais caro da história do Palmeiras. Fizeram uma festa no aeroporto. Fizeram uma festa no aeroporto. De bonezinho no aeroporto. E vamos com calma aqui. Eu tava olhando a carreira do Pablo, do Cirilo também. O Cirilo saiu pro Flamengo, foi pro Inter, não andou. Tem um monte ali no Atlético Paranaense que em outros times também não caminharam. Agora, diferente da Chapecoense, o Atlético tem torcida, né? Curitiba na capital. Já tem título brasileiro, então ele consegue pegar jogadores de outro time e fazer uma força legal, mas tem muito ali, não andou em outro time não, viu? Vamp, vale tudo isso? 50 milhões? Nem pintar de ouro. Talvez lá atrás ele já foi até pro Real Madrid, né? Sim, Real Madrid bem. O problema é que às vezes o que acontece é assim, o caso do Leandro Damião, quando o Santos pagou 42 milhões de reais por ele, é o segundo negócio mais caro. Tentaram fazer uma ponte ali, mas não deram certo. Mas mesmo assim, mesmo se desse a ponte e virasse o que acabou não virando, o jogador acaba pagando um preço que não é dele, é uma sacanagem. Quer dizer, ele acaba sendo vítima, porque o cara, ele teria que ser o Pelé pra naquela época dar certo no Santos com 42 milhões de reais. Pelo valor. O problema é esse, você acaba comparando o cara. O próprio Maicon, que é bom zagueiro, até hoje é uma das 10 mais caras contratações da história do futebol brasileiro. E é bom zagueiro Maicon, mas a gente acaba cobrando, você precisa ser um dos 10. O próprio Borja não pode ser o jogador mais caro em 104 anos. Por exemplo, a gente não vai falar. A gente tem um aqui que a gente não vai falar porque o cara deu muito certo. O cara foi bicampeão brasileiro no Corinthians. Se não, a vinda do Pato pro Corinthians, se o Jadson não vai bem no Corinthians. O que virou, exato. Isso compensou, escondeu, maquiou. Por exemplo, o Neymar, via MSU, o Corinthians praticamente pagou 2 vezes o preço dele, que é um ótimo jogador. Tá pagando até hoje. Pois mas assim, esse é o custo-benefício, o custo-malefício que é complicado. Leandro Damião. Mas tem jogadores, Vanderlei, é engraçado isso, que fizeram o nome e o mercado não abaixa o valor do cara, mesmo o cara não atuando bem. Mas não abaixa. Não abaixa. Sabe por quê, Fausto? Porque sempre vai aparecer um cara para comprar. Sempre tem. E por outros motivos Principalmente num meio que dinheiro voa, por entendeu? Outros motivos.